Paz do Senhor, muito obrigado por ter aceitado o convite, né? É um prazer conhecer o Senhor. Eu vou ler um versículo e nós já começamos, então, a nossa pod-live, amém? Então, para quem quiser acompanhar, esse versículo se encontra em Isaías, capítulo 45, verso 17, que diz assim a palavra de Deus: Porém, Israel é salvo pelo Senhor, com uma eterna salvação. Por isso, não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Então, deixa esse versículo com um versículo de meditação aos irmãos e peço aos irmãos que venham se inscrever no canal, né, venha cooperar, compartilhando e deixe o seu comentário e seu like. Então, a paz do Senhor, meu querido pastor, que Deus venha abençoar. Hoje é o seu aniversário, né? Obrigado. Então, desde já, eu lhe felicito, então, pelo seu aniversário. Que Deus venha te abençoar e te dar muitos e muitos aniversários ainda, amém? Amém. O senhor pode se apresentar e, se for possível, faz uma oração para nós? Amém. Meu nome é Rosalvino Gouveia, né? Sou natural de Camaquã, Rio Grande do Sul, e estou no ministério já há quase 30 anos como pregador do Evangelho. E, graças a Deus, tenho muita história, como eu falei antes, se a gente fosse falar tudo ou um pouquinho da experiência que se tem das passagens, passaria a noite toda, seria uma vigília e não uma hora, tá? Então, vamos orar para dar início, ou seja, nós continuarmos esse tempo que vamos estar aí com os nossos espectadores. Pai querido, Pai Santo, Pai Poderoso, em nome de Jesus, nos colocamos em Tuas mãos e pedimos a Tua sabedoria, a Tua graça e a Tua unção. Toma o domínio, Senhor, de tudo aquilo que vamos fazer, para que tudo seja dirigido pelo Teu Espírito. Abençoamos cada pessoa que está nos assistindo e aquelas, Senhor, que venham nos assistir, que elas venham ser tocadas pelo Teu Espírito. É o que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Pastor, então fique à vontade para contar o seu testemunho, para que esse testemunho venha edificar vidas, né? Eu creio que começa tudo quando, há muitos anos atrás, um parente da minha família, ou seja, um primo meu, veio se converter, veio assistir uns cultos numa barraca, num culto ao ar livre, e ele começou a ir e levou o pai dele, e o pai dele, que era meu tio, começou a pregar para os meus avós, e os meus avós se converteram, e a minha mãe veio se converter. Depois de muitos anos, a minha irmã veio se converter e levou o resto dos irmãos a Cristo, com exceção da minha pessoa. Ou seja, o mais duro de coração era eu. Tanto que ela orou 11 anos, não só orou, mas como pedia ajuda para todos aqueles que falavam que acreditavam em Jesus. Ela pedia que orasse para que eu me convertesse. Segundo ela contava, que hoje já é falecida, ela muitas vezes foi até incentivada a desistir de orar por mim, porque parece que quanto mais ela orava, mais duro de coração eu ficava. Até que um dia ela passou na minha casa e me convidou para ir num culto, entre muitas tentativas que ela fez. Um dia ela passou na minha casa e me convidou para ir num culto, e eu a xinguei, maltratei, na verdade, e mandei que ela fosse para a igreja dela e que eu não ia, e que inclusive levasse a minha esposa, os meus filhos, que eu queria ficar sozinho. Sempre nesses dias, nesse tempo, eu tinha, não sei se era um demônio ou o que era, mas que final de tarde, principalmente domingo,
me dava uma tristeza, uma angústia muito grande, eu ia escrever poemas melancólicos e sofrido, né? Uma sofrência, como diz a turma de hoje. Sim. Mas, nesse dia, eles foram, o culto era num domingo, era para começar tipo 6 horas da tarde, mas eu fiquei, disse que eu não ia, e eles foram. Passado um tempo, eu comecei a ouvir uma voz que começou a falar comigo, para mim ir no culto. Vamos lá, tu vai lá, não vai lá? E eu comecei a discutir com aquela voz. Parecia um louco conversando sozinho para quem assistisse. Ao ponto que eu levantei da cama, que estava assistindo um programa, estava assistindo a TV, e fiz a minha higiene, me vesti, troquei de roupa e me preparei. Quando eu cheguei no meio da cozinha, assim, para sair, eu disse, não vou. Não vou porque eu não chego atrasado em lugar nenhum, não vai ser na igreja que eu vou chegar atrasado. Resultado que não adiantou dizer que não ia, quando eu vi, eu saí rua fora, e para surpresa de todo mundo lá naquela igrejinha, que tinha uns 4 bancos de madeira, se os cupins saíssem daquelas madeiras, caía todo o prédio, os cupins que estavam segurando. Eu sei que passei por todo mundo, não cumprimentei ninguém, fui lá, sentei naquele banco e fiquei ali. Mas eu não me dei conta que o culto não tinha começado, já era para ter começado no mínimo meia hora atrás. Então, logo que eu cheguei eu comecei a ouvir um barulho de uma Kombi velha fazendo os estouros, soltando os estouros, vinha, né, chegaram e entrou aquela turma, foi descendo daquela Kombi, foi entrando e pedindo perdão para a pastora que estava atrasada, esse pessoal que ia fazer o culto, era um grupo de missionários, e pedindo perdão porque a Kombi tinha estragado no caminho, mas que do nada ela tinha funcionado, voltado a funcionar. Ou seja, depois eu fui entender que Deus não deixou eu chegar atrasado no culto. E era naquele culto, quando aquele pastor começou a pregar, uma menina, mais ou menos uns 13 anos, começou a gritar que nem uma caturrita, porque era assim que eu entendia, né? E ia gritar, até que o pastor passou a interpretar o que ela falava e começou a contar a minha vida, né? E que Deus estava me dando a última oportunidade. Na verdade, não era Deus que estava me dando a última oportunidade. O diabo estava contando que eu saísse dali para ele fazer o dano maior que ele pretendia fazer na minha vida. Sim. Resultado, quando eu vi, eu estava lá, diante daquele altarzinho, diante daquele... Naquela igreja, eu estava de joelhos lá, e ali passou o filme da minha vida, de todo o meu passado, passou na minha mente como um filme, né? E ali começava a minha vida. Na semana seguinte, fui batizado no Espírito Santo, e inclusive fui num senhor lá que pregava para mim, sempre que eu ia cortar o cabelo, né, que ele ia cortar meu cabelo, que eu ia lá, e falei para ele, digo, agora eu sou convertido também. Ele deu muita risada, né? Estou convertido, com esse cabelão. Digo, mas eu sou convertido, aceitei Jesus, já sou até batizado no Espírito Santo. Não pode. E começou uma discussão, né? Porque ele começou, mas então me diz o que aconteceu, porque isso, que aquilo. Aí ele me parecia que eu estava numa inquisição, digamos assim, no negócio. Estava diante de um juiz ali, e ele, mas tu tem que me contar, e eu comecei a contar. Daqui a pouco eu olhei para ele, ele estava chorando. Ele estava em lágrimas, dizia assim, tu deve ser muito especial para Deus, porque realmente tu foi batizado no Espírito Santo, porque tudo isso aí são evidências bíblicas. Eu não sabia, fazia uma semana, 15 dias que eu era convertido, não sabia se estava na Bíblia ou não estava, mas o que eu falei. Mas ali ele, então,
E ele começa a chorar e diz, eu estou há 30 anos na igreja e ainda não fui batizado no Espírito Santo. E você, com 15 dias, já foi. Você tem que ser muito especial. Eu sei que aí nos abraçamos lá, choramos junto, e ali começava a minha vida. Ali eu comecei a sair com a minha irmã e fazer culto nos lares, e Deus foi movendo. Nesse tempo, já estou com quase 30 anos de ministério, sou pastor titular já há quase 30 anos, e estamos levando a palavra. Já passei por várias situações, Deus tem feito muitos milagres na nossa vida e através da nossa vida. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, toda a minha família serve ao Senhor, né? Sou casado, a minha esposa é pastora também, cuida de uma congregação, eu cuido de outra, e ainda temos os filhos nos ajudando, que são bênção, graças a Deus, e os netos, né? Então, nos louvamos a Deus por tudo que Deus tem nos acrescentado. Temos viajado por vários lugares, levando a palavra, como estive no Uruguai, estive na África, lá em Moçambique, e na África do Sul. Então, Deus tem me honrado, tem me abençoado e surpreendido. Já passei também por um infarto, onde o médico chorava e dizia que nada podia mais fazer por mim, e estava esperando para assinar o meu óbito, e eu estou aqui, não pôde assinar o meu óbito. Então, é só uns resumos que eu estou passando para você de algumas experiências. Então, o que mais eu tenho falado nos dias de hoje sobre o que nós queremos da vida e o que nos pode nos alicerçar como cristãos. Eu não tenho dúvida que o que mais pode nos alicerçar com Deus são as experiências com Deus. Aquilo que Jó falou lá, que nós talvez até não entenda, quando ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje é diferente, hoje eu tenho uma experiência contigo. É verdade. Eu me baseio também em Davi. Davi, quando vai enfrentar Golias, ele já tinha passado por duas experiências com Deus, que é o que alicerça a fé dele para a maior batalha dele naquele momento, que era enfrentar o Golias. Tanto que é diferenciado dos outros, porque os outros podiam até acreditar em Deus, mas eles não tinham experiências com Deus. A experiência sempre é dolorida, ela sempre deixa marca. Mas a marca melhor e maior é aquela que tu fica com a fé aumentada. Porque se eu passei por esta parte, eu com certeza vou passar por outra, porque o Deus que me deu vitória aqui vai me dar vitória ali. Então, falando um pouquinho, né, sobre as experiências com Deus e ao longo da vida que eu tenho experimentado, que eu tenho visto, são experiências com Deus, e busco ainda alcançar muitas experiências com Deus, porque eu tenho certeza que se eu me mantiver tendo experiências com Deus, nunca vou estar distante de Deus, estarei mais próximo de Deus, e mais próximo de Deus é a certeza da minha salvação, da minha vida, da vida eterna, e também que o Espírito de Deus continua comigo. Não sei, você teria outras perguntas, alguma dúvida, alguma coisa que você queira perguntar? É benção o seu testemunho, né? Mas, como é longo o seu testemunho, né? Vamos deixar um pouco para a próxima. Então,
O senhor poderia, né, dizer o endereço da sua igreja, né, para que, de repente, alguém aí se interessar em querer lhe procurar, né, o senhor já como um homem experiente, né, alguém, de repente, tem alguma dúvida de como seguir os caminhos do Senhor, aí ele tem, então, o seu endereço da igreja, o nome da sua igreja também, para que eles venham lhe procurar. Amém. Eu sou pastor da Igreja Evangélica Nuvem de Glória. Nós temos 3 congregações aqui em Gravataí, uma onde eu pastoreio, que é na rua Lindolfo Collor, número 45, na Morada do Vale 3. A minha esposa é pastora ali na Santa Fé, na Dom Bosco 335, na Parada 64, e tem uma congregação lá no Rincão, na Travessa Rondon 65. E o nosso WhatsApp é 9981-302-33. Amém. Glória a Deus. Então, se alguém quiser, né, precisar de uma mão, assim, que venha abençoar, que venha orar por eles, né, venha procurar, então, o senhor nesse endereço aí, amém? Então, Amém. o senhor pode entrar, então, com a palavra de Deus, então, né, para que venha edificar, então, cada irmão, cada irmã, né, que esteja na expectativa de ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu estive orando e pensando o que o nosso público de hoje estaria precisando. E a resposta que veio ao meu coração é falar sobre andar com Deus. Amém. Então eu quero falar um pouco sobre andar com Deus. Em Gênesis 5, do 22 ao 24, diz assim: E andou Enoque com Deus, depois gerou Matusalém. 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Eu achei fantástica essa palavra, meditando. Eu confesso que eu não tinha tirado tempo para meditar especificamente neste texto, e por aquilo que o Espírito Santo me levou a este texto, eu fiquei pensando. 365 anos Enoque viveu. 65 anos ele viveu sem Deus. Ou seja, sem comunhão com Deus. Acredito que foram os 65 anos iniciais da vida dele. Porque a partir do momento que ele conheceu Deus, ele não se apartou mais de Deus. Ele andou com Deus. E o final, tanto que eu acho que é, na minha interpretação, é os 300 últimos anos da vida dele, né? Parece pouquinho, 300 anos, mas é um tempo, né? Os 300 últimos anos dele foram andando com Deus. E eu parei para pensar sobre a questão do andar com Deus. Andar com Deus não é aquela coisa que eu estou falando e que Deus quer falar conosco, não é aquela coisa de nós andar com uma pessoa obrigado. Andar porque está ganhando um salário, andar porque vai ter algum benefício. Não. Ele está falando de andar porque gosta daquela pessoa com quem está andando. Então, Enoque tinha prazer em andar com Deus. Até porque, às vezes, a gente vê falar que houve um casamento e dentro de 2, 3 anos, um está cansado do outro, já não quer mais andar com o outro. Agora, imagina 300 anos. E aí, o resultado disso? O resultado é que
Ele não anda 300 anos e é abandonado. Não, Deus leva ele junto com ele. Não só andaram aqui, tipo assim, tu anda comigo aí, porque depois tu vai andar comigo aqui. Ou seja, aquilo que Jesus diz, que aqueles que lhe confessarem publicamente, ele confessará diante do Pai. Aqueles que com ele sofrerem, com ele serão glorificados. Então, o quanto vale uma caminhada com Deus? O quanto é importante. E eu anotei aqui algumas coisas, por exemplo, intimidade com Deus. É na caminhada que se adquire intimidade. Você há pouco estava dizendo, é um prazer lhe conhecer. Eu disse para você, é um prazer lhe conhecer. Mas nós não nos conhecemos. Sim. Nós nos vimos, estamos nos vendo. Você, para me conhecer, vai ter que ficar algum tempo conversando comigo, andando comigo, vendo os meus hábitos. Verdade. Intimidade não é uma coisa de 1 hora, 15 minutos. Eu até conto seguidamente um testemunho, posso dizer como um testemunho, que eu convidei um pastor, amigo meu, eu empolgado porque ele disse que vinha na minha casa, e eu disse para minha esposa, o que vamos fazer? Acho que vou comprar um porquinho. Ele prepara, vamos recebê-lo bem. E aí, ela preparou aquela porção de carne de porco. E aí eles chegaram, aí fomos almoçar, e ele olhou, puxou a cabeça para um lado, para outro. Pastor, você poderia fritar uns 2 ovos aí para mim? Bah. Eu levei um susto, digo, mas como assim? Eu gasto para comprar carne, E aí ele quer ovo frito, mas ela preparou os ovos e colocou, e ele comeu tão alegre. E eu digo, que porcaria de amigo eu sou, que não sei nem os gostos do meu amigo. É verdade. Então, muitas vezes, as pessoas dizem, eu conheço Deus. Conhece o quê? Quanto tempo de intimidade você tem com Deus? De relacionamento com Ele? É verdade. Então, intimidade, direção divina. Enoque se submeteu à direção de Deus. Quantos de nós quer se submeter à vontade de Deus? Mas Deus não engana ninguém, que quem quiser andar com ele tem que se submeter à direção dele. Tanto Sim. que a pessoa que menos conhece Deus já orou o Pai Nosso. E como é que é a oração do Pai Nosso? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, não é fazer a minha vontade. Eu estou andando com ele, eu estou no carro dele, eu não posso botar o braço para fora para ele ganhar uma multa. Eu não posso andar sem cinto. No meu carro eu posso fazer, eu que vou pagar, eu que vou ser multado, eu que vou ficar sem carro, eu vou perder a carteira. Mas no do outro eu não posso. Sim. Assim é com Deus. Deus não vai perder a santidade dele por causa de mim. É verdade. É eu que tenho que me adequar à vontade dele. Então, paz interior. Por que a gente quer ficar com uma pessoa? Você gostaria de ficar com uma pessoa chata, aquela pessoa resmunguenta, aquela pessoa que fica choramingando, se queixando da vida e falando mal dos outros? Não. Então,
a gente gosta de ficar com quem nos dá paz, transmite paz. E muitas vezes é nós que temos que trazer paz para outro. Força em tempos de adversidade. Por que Deus diz assim? Eu sou o teu socorro. O próprio Satanás admitiu que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Ou seja, nós precisamos entender as coisas que até o inimigo das nossas almas sabe. E às vezes parece que nós temos dificuldade de entender. Então, transformação interior. A transformação, tem que haver transformação. Eu acredito no poder da transformação. Porque se não há transformação na minha vida, se nada muda na minha vida, se eu não tenho uma atitude, se eu não sou levado a uma atitude de mudanças, tanto internas, mas as internas é que vão demonstrar as externas. Não se faz com mudanças externas a mudança interna. Até uma pessoa que a gente não considera cristão, nunca observou, Nelson Rodrigues disse um dia, não adianta tirar o homem da favela se não tirar a favela de dentro do homem. É verdade. Não adianta tirar o homem do meio do pecado se não tirar o pecado do coração do homem. E isso é transformação. Companheirismo. Quando alguém aprende a andar com Deus, é o melhor companheiro que nós precisamos. Nós podemos falar uma coisa para ele, ele vai guardar sigilo daquilo, nós podemos abrir o nosso coração, ele vai ser uma pessoa de nossa confiança. Tudo o que Deus é para nós, Deus tem que ser de nossa confiança. Nós precisamos confiar nele, sabendo que ele não vai contar para os outros aquilo que contamos para ele. E, para encerrar aqui, eu ficaria falando de muito mais coisas, a herança eterna. Quando a gente gosta de alguém, se a gente muda de uma cidade para outra, a gente faz tudo para levar aquela pessoa que a gente anda com ela, que foi amigo dela, que ela foi amiga da gente, para que ela vá para perto da gente, porque a gente não quer perder aquele vínculo. Assim é Deus. Deus não quer perder o vínculo conosco e não quer que nós percamos o nosso vínculo com Ele. Por isso, essa noite eu quero convidar aquelas pessoas que nunca andaram com Deus, que até pensam que já andaram, ou que andam, que fizessem uma reflexão. Eu tenho andado com Deus? Se eu tenho só feito a minha vontade? Se eu não tenho sido leal? Será que eu ando com Deus? Se eu não tenho paz de espírito? Se não há mudança na minha vida? Se está tudo igual, adianta eu estar dentro de uma igreja se nada mudou? E não é culpa do pastor, não é culpa da igreja, não é culpa do diácono, não é culpa do obreiro, é culpa minha. Eu não quis andar com Deus. Eu não quis me submeter à vontade de Deus. Andar com Deus significa eu estar disponível para Deus e disposto a aprender com Deus. Tanto que Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu queria deixar essa palavra, deixo essa palavra para os nossos ouvintes, para os seus ouvintes aí. Me sinto agraciado com as bênçãos de Deus porque a maior alegria do meu coração é poder falar das coisas de Deus.
e das experiências com Deus e dizer que há uma esperança, que há um motivo para você confiar, para você acreditar. Existe alguém que quer andar conosco e que quer que nós ande com ele. Sabe, na escola, ou até em outra situação, que a gente tinha um amigo e tinha mais alguém que queria andar com a gente dizia, que chato, despista ele. Uhum. Não conta nada que a gente vai lá, porque senão ele vai querer ir junto. Quem sabe você viveu isso? Você que está me assistindo, nos assistindo, viveu isso? Deus não é assim. Tem mais um? Ele quer vir? Vem junto. Eu te quero. Tu pode ter sido chato até hoje, mas a partir de hoje, tu vai ser um cara legal, que todos vão querer andar contigo. Eu posso mudar a tua vida. É o que Jesus diz para você, é que o Espírito Santo diz para você hoje. Eu posso mudar a sua vida. Eu posso fazer com que quem não gosta de você venha gostar. Não porque você vai ficar mais bonito ou isso, aquilo, não. Porque vai haver transformação no seu coração. Aquelas coisas negativas que a sua boca falava, que era o que estava no seu coração, serão transformadas em coisas boas que as pessoas vão querer ouvir. Há muitos anos atrás, eu participei de uma cruzada do missionário, não sei exatamente como tratá-lo, o Bonk, esteve em Porto Alegre fazendo uma cruzada. E o nome da cruzada dizia: a transformação começa no meu coração, ou no seu coração, coisa assim. Era uma frase que eu guardei. A transformação começa no nosso coração. Não vamos esperar que a transformação comece no nosso cabelo, nos nossos olhos, nos nossos braços. Não, é no nosso coração. Eu quero orar por você que quer andar com Deus e que quer ser levado para junto de Deus. Porque bom é andar com Deus aqui. Agora, imagine andar com Deus no céu, na eternidade. Isso não tem preço. Ter uma comunhão com Deus. Eu não sei nem como dizer, expressar. Isso é tão profundo, tão forte, que eu não sei como expressar o quanto isto é maravilhoso. Eu sou daqueles que sonham com o céu. Tem muita gente que fica sonhando em ter mais um carro, ter mais isso, ter mais aquilo. Eu sonho é andar nas ruas de ouro. É verdade. Hã? É verdade. Na iluminação eterna. É não ouvir ninguém falando de tristeza, mas louvando a Deus com aquele sorriso, como diz a palavra, andando como quem sonha. Parece um sonho, mas aquele que está lá, andando com Deus na eternidade, é como quem sonha. Você quer isso para você? Curve a sua fronte, que eu vou orar por você. Ó Deus, ó Paizinho querido e amado, eu tenho tanto prazer em falar de Ti, Senhor. O quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor nos ama. Que é difícil, eu não sei me expressar da maneira mais correta ou mais linda que eu gostaria que fosse, para expressar o Teu amor e para demonstrar o quanto o Senhor nos ama. Que foi capaz de dar o Seu Filho único, o que de mais precioso o Senhor tinha,
o Senhor deu para morrer de morte de cruz por amor de nós. Esta é a demonstração do amor que o Senhor tem por nós. Tenha de misericórdia desta vida, que hoje chega diante de ti, curva a fronte diante de ti e diz: Senhor, deixa eu andar contigo. Me dá mais uma oportunidade, me dá mais uma chance. Quem sabe alguém caído, alguém que desistiu da caminhada por algum obstáculo, Saiba que Jesus te ama. Saiba que Deus te ama. E você, que até não acreditava, ou ainda não acredita bem, eu te peço, experimenta, pelo menos um tempo só para você, e seja sincero, faça isso com sinceridade. E se nada mudar na sua vida, eu quero que você me procure e diga que eu sou um mentiroso, que eu não sei de nada, que eu sou um falastrão. Porque eu posso dizer isso, porque eu te conheço, ó Deus, que o Senhor faz mudanças. E o Senhor vai fazer uma mudança extraordinária nesta vida que duvida de ti. Assim eu determino nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Você crê nisso? Põe um sorriso aí no seu rosto. Glórias a Deus. Que palavra maravilhosa. Obrigado. Eu estou muito grato por esta oportunidade. Que Deus abençoe ricamente sua vida, seu ministério, Amém. Na sua família. E sempre que precisar, estaremos às ordens aí para compartilhar, para ajudar Nós não estamos ajudando Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Nós estamos ajudando aqueles que precisam de uma oportunidade que não sabem como alcançá-la. Então, nosso trabalho é socorrer aquele que está, quem sabe até mesmo atolado em sofrimentos, em angústias, em desesperos, como um dia eu estava. E Deus teve de misericórdia e me levou para a presença dele. Eu ando com ele. Glória a Deus. Amém. Então, muito obrigado. Que Jesus venha lhe abençoar. Sou grato pela sua presença no canal e que só tenho a agradecer. Muito obrigado. Até a próxima. Amém. Até a próxima. Amém. Obrigado. Deus te abençoe.